Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 24 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Sextou na área, rodadinha mais magra, mesmo assim eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Vamos lá, 12h30, começando na Sérvia, jogo entre Partizan e Mladost. O time é o seguinte, o Partizan é vice-líder e vai jogar contra o oitavo colocado. Se a gente puxar race, o Partizan em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu 2, e a equipe visitante são 3 empates e 2 derrotas. No histórico, o Partizan com ampla vantagem, 1, 2, 3, 4 vitórias Partizan e 1 empate. Pensando aqui em resultado, vitória Partizan. Fechou? 12h45, jogo feminino lá na Nations, na Europa, entre Alemanha e França. Essas duas seleções têm característica para gols, tá? A Alemanha é over gols e a França também over gols. Pré-live, jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Ainda na sexta-feira, às 13h30, 2 partidas na Bundesliga 2. Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Um campeonato bom para gols, tá? Pré-live, partida aqui para pelo menos 2 gols. Um possível ambas marcam. E ao vivo, primeiro tempo em alta intensidade, gol no primeiro tempo. Fechou? 14 horas na Dinamarca, jogo entre Aarhus e Nordland. Eu já puxei direto para a tabela de probabilidade. É um jogo bom para gols. 85% a chance da gente ver pelo menos 2 gols na partida e 75% a chance aí pra gente ver pelo menos 3 gols nesse jogo. Vamos lá, gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Deixa eu aproveitar, passar para vocês aqui os escanteios e cartões. Escanteios, Aarhus 5.4, Nordland 4.2, cartões, Aarhus 1, Nordland 1.3. Fechou? 15 horas, chegando na Arábia Saudita, jogo entre Al Ittihad e Al Hilal. Mais uma partida aqui boa para gols, tá? 2 gols na partida, 80%. Dá pra gente pensar num ambas marcam, também vem forte. E gol no primeiro tempo. 80% aqui é a probabilidade pra gente ver gol no primeiro tempo. Escanteios nessa partida eu também gosto. O Al Ittihad 5.3 e o Al Hilal 6.9. Uma média alta jogando fora de casa. Final do primeiro tempo, esse jogo 0 a 0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo a mesma lógica. Partida em aberto, em alta intensidade, um escanteio no final do segundo tempo, tá beleza? Cartões, Al Ittihad 1.9, Al Hilal 1.5. 15 horas, mais um jogo na Nations do campeonato feminino entre Espanha e Suécia. Essa seleção espanhola é bem forte, tá legal? Geralmente manda muito bem. Dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. A seleção sueca também é forte, mas a espanhola tecnicamente é superior. A Suécia fora de casa são 3 vitórias e 2 empates. Ambas as seleções aí com característica para gols, tá? Principalmente a Espanha. Então aqui pré-live, vitória da Espanha e um jogo para pelo menos 2 gols. O que dá pra gente pensar aqui também é no primeiro tempo, finalizações para a Espanha. Mais de 4,5, mais de 5,5, finalizações Espanha no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Espanha no primeiro tempo. Fechou? 15 horas, Holanda, Países Baixos, jogo entre Ereven e NAC Breda. Vamos lá. O Ereven em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 1, só perdeu uma partida. Mercado de gols muito forte. O NAC Breda jogando fora, perdeu 4, empatou 1, nenhuma vitória. E mercado de gols aqui também muito forte. Vamos lá. Pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. Pensando em resultado, olhando o desempenho do NAC Breda fora de casa e o Ereven jogando em casa, o Ereven empate anula, dupla hipótese, o Ereven. Fechou?
15 horas ainda na Holanda, Países Baixos, mas agora na segunda divisão, na Holandinha. Temos aqui 8 partidas. Eu sempre falo nos vídeos, Holandinha, que é a segunda divisão da Holanda, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha, e a Norueguinha, que é a segunda divisão da Noruega, são campeonatos com característica para gols, tá? Então aqui, olha, às 15 horas, partidas com tendência para pelo menos 2 gols, ambas marcam, e primeiro tempo, quem estiver assistindo ao vivo, tá em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Fechou? 15h30, Alemanha, Bundesliga, jogo entre Werder Bremen e Union Berlin. Vamos lá. Para resultado, eu acho um jogo bem equilibrado. Então vamos dar uma olhadinha aqui em gols, escanteios e cartões. Mercado de gols. 2 gols na partida, 75%. Menos de 4 gols, 70%. Escanteios, vamos lá. Werder Bremen, 4,6. Union Berlin, 3,3. As duas equipes têm baixas médias de escanteio, tá beleza? Para vocês terem ideia, as partidas do Werder Bremen, considerando os dois times, né, os dois adversários, 8 escanteios por jogo, e Union Berlin, também considerando as duas equipes, 8,1. Isso aqui é média baixa para canto, tá? Cartões, Werder Bremen 2,5, Union Berlin 1,5. Fechou? 15h45, França Ligue 1, jogo entre Paris FC e o Nantes. Vamos lá. O Paris FC vem na 11ª colocação e o Nantes é o 15º colocado. Puxando o race, o Paris FC em casa ganhou 2, empatou 2, só perdeu uma, mercado de gols vem forte, e o Nantes, jogando como visitante, perdeu 3, empatou 2, nenhuma vitória. Percebam que o Nantes, jogando como visitante, geralmente sofre gols, e o Paris FC jogando em casa, ele geralmente faz gols. Então vamos por partes aqui. Pensando em resultado, Paris FC empate anula, dupla hipótese Paris FC. Pensando em gols, pelo menos um gol do Paris FC na partida. Over meio gol, Paris FC. Fechou? 15h45 na Itália, jogo do Milan contra o Pisa. Jogo dos opostos. O Milan é o primeiro colocado, jogando contra o lanterninha da competição. O Pisa vem na última colocação. Até o momento, 7 jogos, não ganhou nenhuma. Empatou 3, perdeu 4. Time pré-live não tem nem o que inventar. O Milan líder, jogando contra o lanterninha, e o Milan em casa, aqui é vitória do Milan. O problema é que é o Milan. E o Milan, a gente sabe como é que é, né? É um time que muitas vezes prega algumas surpresas aí. Mas pré-live, vitória do Milan. Como o Milan joga em casa, provavelmente inicia a partida com mais posse e mais pressão. Então a gente pode pensar aqui também em finalização e escanteio a favor do Milan no primeiro tempo. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Milan no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Milan no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aí para Milan e Pisa. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Escanteios, Milan 5,9, Pisa 2,8. O Milan joga em casa, tecnicamente é superior. Primeiro tempo, mais escanteios pro Milan, tá beleza? Cartões, Milan 1,5, Pisa 2. 16 horas, Espanha, La Liga, jogo entre Real Sociedad e Sevilha. Eu já puxei direto para a tabela de probabilidades, porque pré-live eu gosto aqui de escanteios, tá? Real Sociedad em casa, 8,2 de média, é uma média bem alta de escanteios, e o Sevilha 3,5. E o Sevilha jogando fora, olha, ele sofre 5,8 escanteios. Jogando como visitante, ele cede muitos escanteios. Por esse motivo, o que eu gosto aqui? Primeiro tempo, mais escanteios pro Real Sociedad e também uma race 3 cantos Real Sociedad. O Real Sociedad fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Sevilha. O que pode atrapalhar um pouquinho esse cenário? Começo do jogo, 5, 10 minutos, o Real Sociedad vai lá e pum, faz 1-0. Aí a pressão automaticamente pode cair, tá beleza? Outro cenário bacana aqui, vamos lá. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, 1 escanteio no final do primeiro tempo. Cartões também pode ser bacana. Real Sociedad 1,9, Sevilha 2,5, um cartãozinho aí para cada equipe. Fechou? 16 horas, Inglaterra, Premier League, jogo do Leeds contra o West Ham. Pré-live, jogo bom para gols, tá? 90% aqui a chance da gente ver pelo menos 2 gols na partida e 80% para gol no primeiro tempo. Pré-live eu prefiro gols. Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios e cartões. Escanteios, Leeds,
6,4, média alta, e o West Ham 3,3. E o West Ham, olha só, cedendo muitos escanteios como visitante. 7 escanteios cedidos de média por partida. Então aqui, ó, mesmo cenário que eu falei do Real Sociedad. Primeiro tempo, mais escanteios para o Leeds e também uma race 3 cantos Leeds, tá beleza? O Leeds fazendo 3 escanteios primeiro que o West Ham. Cartões, Leeds 1,2, média baixa, West Ham 1,3, também média baixa. Só que o juiz, ó, 5,3. O juiz tem média alta. Então, um pouquinho de cuidado aí nos cartões. Jogadores. E vamos lá, jogadores aqui para finalização, chute a gol pelo lado do Leeds, Calvert-Lewin e também o Watson. E pelo lado do West Ham, o Jarrod Bowen e também o Paquetá. Para desarmes, Paquetá. Desarmes pelo lado do Leeds, Longstaff. Fechou? 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B. O Novo Horizontino recebendo o Botafogo. Primeiro, deixa eu mostrar para você a tabela de classificação. O Novo Horizontino vem na 5ª posição e o Botafogo na 18ª colocação. Puxando o race, o Novo Horizontino em casa ganhou 2, empatou 2, só perdeu uma. E é uma equipe que jogando em casa, olha, geralmente faz gols, tá? O Botafogo de Ribeirão jogando fora, perdeu 3, empatou uma, só ganhou uma. E é uma defesa que geralmente sofre gols. Pré-live, o que eu gosto aqui? Pelo menos um gol do Novo Horizontino na partida. Over meio gol, Novo Horizontino. Probabilidade aí na tela. Probabilidades aí na tela para Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão. Jogo para 2 gols, 90%. Campeonato Brasileiro Série B tem característica para menos de 4 gols. Mas essa partida, ó, mais de 1,5 gol vem forte, tá beleza? Escanteios, Novo Horizontino 5,8, Botafogo de Ribeirão 4. Cartões, Novo Horizontino 2,5, Botafogo de Ribeirão 2,7 e o Juizão 4,1. Um cartão aí pelo menos para cada equipe. 21 horas MLS, jogo do Inter Miami contra o Nashville. O time é o seguinte, Inter Miami em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma, mercado de gols muito forte. A equipe visitante perdeu 3, ganhou uma, empatou outra, mercado de gols também muito forte. E no histórico, o Inter Miami geralmente se dá melhor. 2-1, 3-1, 3-1, aqui um 0-0 e 2-1 novamente. Pré-live para resultado, Inter Miami empate anula, dupla hipótese Inter Miami. E pensando em gols, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Messi em campo como titular, gol do ET. Fechou? E vamos lá para fechar Campeonato Brasileiro Série B, o Cuiabá recebendo a equipe do Remo. Primeiro vamos falar de gols. Probabilidade para 2 gols apenas 60%, menos de 4 gols 75%. Pré-live o menos de 4 gols vem mais forte. Escanteios, Cuiabá 4,7 de média, Remo 2,9. O Remo cede muitos escanteios, 7,6. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro Cuiabá e também uma race 3 cantos Cuiabá. O Cuiabá fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Remo. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Boa probabilidade aí de acontecer. E vamos lá para fechar cartões, Cuiabá 2,7 de média, Remo 2,5, Juizão Zanovelli 4,5. Um cartão pelo menos para cada equipe. E vamos lá, como é que ficou meu melhor palpite para esse sextou, grade mais magra, na Itália, jogo entre Milan e Pisa, vitória do Milan. MLS, Inter Miami e Nashville, Inter Miami, empate anula, é isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão, bora! E vamos de palpitão. Partizan e Mladost, vitória do Partizan, jogo lá na Sérvia. O Ereven e NAC Breda, partida para mais de 1,5 gol. Real Sociedad e Sevilha, primeiro tempo, mais escanteios para o Real Sociedad. Leeds e West Ham, primeiro tempo, mais escanteios para o Leeds. E para fechar, Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão, pelo menos 1 gol do Novo Horizontino na partida. Over meio gol, Novo Horizontino. Esse é o palpitão para sexta-feira. Time, vamos lá. Vou deixar no primeiro comentário fixado uma condição espetacular. Quem ainda não aproveitou, dá uma olhada. Aproveita e depois você me agradece, tá legal? Primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha no Insta e também no nosso grupo gratuito que vai estar por ali. Aproveita. Forte abraço,
Não esquece do like e do comentário para amanhã a gente trazer tudo de novo no vídeo do sabadão. E claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!